Amém, igreja? Eu vou ler Pedro 1. Porque toda a carne é como erva, é toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra que entre vós foi evangelizada. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoe todos que estão aqui. Senhor, abençoe a palavra que vão dar. Senhor, abençoe os missionários. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu irei estar lendo Lucas 6, 20 a 22. Então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós os que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome com indigno, por causa do Filho do Homem. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar lendo Mateus 25, 34 ao 36. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Eram estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Senhor, abençoe a nossa igreja, Senhor. Senhor, vou estar orando por esses dois pedidos, Senhor, do Rodrigo, Pai, e do irmão Ricardo, Senhor. Senhor, visita eles, Pai, no coração de cada um, Senhor. Ó Senhor, Senhor, abençoe eles, Senhor. Senhor, estrutura eles, Senhor. Senhor, abençoe que os irmãos possam vir para a igreja, Senhor. Senhor, abençoe, Pai, os enfermos também, Senhor. Senhor, abençoe o irmão Rodrigo, Pai. O irmão Ricardo, Pai, abençoe eles, Senhor. E trabalhe na vida deles, Pai, tanto carnalmente como espiritualmente, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A semana passada eu estive em Campinas ministrando num congresso e Deus abençoou muito a igreja, os irmãos que estavam lá, mas o meu coração ardia por estar juntamente com os irmãos. É muito difícil se afastar, se ausentar da igreja. Eu confesso que eu estou muito feliz nessa noite. E por esse motivo, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, uma palavra que eu creio que vai nos motivar a se posicionar diante dos acontecimentos, diante de tudo que nós temos visto ao nosso derredor, ao nosso redor, os acontecimentos que levam-nos a despertar para entender que Jesus está voltando e muito em breve vai vir buscar a igreja. E então nós precisamos, como igreja, tomar uma posição. É necessário se posicionar, porque o Senhor está voltando. E se o Senhor voltar, como será que o Senhor vai encontrar a igreja que somos nós aqui na terra? Como nós estamos? Será que nós temos cumprido o nosso papel? Será que nós temos feito aquilo que é agradável a Deus? Nós vemos que essa semana houve uma comoção muito grande diante de uma tragédia com o time de futebol. Moveu o mundo inteiro. O mundo inteiro se comoveu, muitas pessoas choraram, muitas pessoas se entristeceram. Eu mesmo confesso que me entristeci porque vidas foram ceifadas.
né? Eu me entristeci muito, mas eu recebi uma notícia do irmão Abzael, que está lá do lado de Chapecó, e ele disse algo interessante. Ele falou: olha, pastor, aqui na cidade está uma comoção geral, mas uma semana antes teve aqui na cidade uma marcha para Jesus, e não havia nem 200 pessoas na rua. E aí? É de se pensar. O que a igreja tem feito? Será que a igreja tem sido relevante? Ou será que a igreja, ela deixou de cumprir o seu papel simplesmente para se tornar mais uma instituição religiosa, onde as pessoas sentem o ego massageado, né? Sentem-se bem acolhidas e amparadas, mas infelizmente às vezes, sem se aperceber, deixam de cumprir o papel a qual a igreja foi arregimentada, ou seja, chamada para realizar aqui na terra. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite. E para falar sobre isso, é necessário pensar a respeito do amor. Eu estou olhando aqui para a tela, e esse negócio aqui atrapalha um pouco eu, porque apareceu meu cabelo de calopsita aqui, eu esqueci de passar gel. Então vocês não olhem para mim, por favor, porque está levantado aqui, irmãos, mas não tem jeito. Esquece de mim. Aleluia. Eu estou vendo aqui, irmão, mas vai fazer o quê? Não tem mal o que fazer, não tem jeito. Então, irmãos, nós precisamos pensar, será que nós temos amado? Será que nós temos cumprido o nosso papel? O que nós temos feito? Qual é o nosso papel? Será que nós precisamos inventar algumas coisas? Será que nós precisamos procurar alguns modelos? Será que nós precisamos estudar um pouco mais? Será que nós precisamos se aculturar? Será que nós precisamos contemporaneizar? O que nós precisamos fazer? Pensando um pouco a respeito disso, eu tenho percebido que, na verdade, nós não precisamos fazer nada disso. Nós só precisamos voltar à palavra genuína. Só isso. Nada mais do que isso. Porque, na verdade, nós, como igreja, nós temos nos distanciado da palavra. Nós temos nos afastado da palavra. Nós temos deixado de fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E nos sentimos confortáveis. Porque, de certa forma, de certa maneira, isso traz alegria ao nosso coração em saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Está escrito o nosso nome lá no céu, diante de Deus. Nós podemos entender que nós temos a nossa salvação garantida. Mas e aí? O que vamos fazer com aquilo que nós já recebemos? O que nós temos feito com aquilo que já foi colocado nas nossas mãos? Como foi a nossa semana? Como foi o nosso domingo? Como foi o nosso ano? O que nós fizemos esse ano para Jesus? O que nós fizemos esse ano para fazer a diferença no lugar aonde o Senhor nos colocou? O que nós fizemos? Essa, conforme sempre diz o pastor Disseu, são perguntas sem precisar responder aqui. Perguntas para nós respondermos para nós mesmos. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, que jamais, nunca, de forma nenhuma, nós vamos conseguir realizar qualquer coisa, se nós não aprendermos a respeito do que é o amor. Sem amor nada é possível. Sem amor não dá para realizar nada para Deus. E para que nós possamos entender um pouco a respeito do que é amor, eu convido você a abrir sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, quem sabe não é hora de despertarmos para isso. Quem sabe não é hora de valorizarmos um pouco mais as pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes nós nos tornamos tão religiosos a ponto de sermos uma família somente aqui dentro da igreja. E durante a semana cada um por si. Não é isso que Deus espera de nós como igreja. Nós somos uma grande família. Nós temos o sangue de Cristo correndo nas nossas veias. Nós vamos morar no mesmo céu. Nós vamos passar a eternidade toda junto com Cristo. E nós estamos aqui justamente para aprender a viver
como família. A igreja nada mais é do que um aprendizado para mim e para você a se relacionar como família. Às vezes temos dificuldade até dentro da nossa família de sermos uma família. E a igreja nos proporciona isso. Como? Com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Nós vamos sendo moldados, lapidados, transformados e vamos nos tornando cada dia melhor para se posicionar e se parecer mais como família de Cristo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero orar com você, se você puder, curva a sua cabeça para orarmos. Pai Celestial, no nome de Jesus, ó Deus, eu quero ser grato por mais essa oportunidade de mais um dia estar na tua casa e poder adorar ao Senhor. Por mais essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido, de podermos nos unir aqui diante do Senhor, ó Pai, como uma família. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe, que fale ao nosso coração, que o Senhor possa mostrar a cada um de nós aonde nós temos errado, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós devemos fazer, ó Pai, que a tua palavra, ó Deus, encontre terra fértil no nosso coração, que nós possamos agora, Deus, nos esvaziar e esquecer dos afazeres, das coisas que ficaram lá fora, e que nós possamos estar totalmente ligados ao Senhor. Ó Pai, toma este tempo nas tuas mãos e nos abençoa, Senhor. Fala ao nosso coração, conforme a nossa necessidade. Fala com cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender, ó Pai, verdadeiramente o sentido da palavra amor. Que a palavra amor, ó Deus, deixe de ser simplesmente uma frase, deixe de ser simplesmente algo bonito a se dizer, mas que a palavra amor fique impregnada nas nossas vidas como cristão, e que nós possamos, ó Deus, não agir, ó Deus, como pessoas que conhecem a tua palavra, mas que nós possamos ser, ó Deus, cada vez mais iguais ao Senhor, ó Pai. Agindo, ó Deus, conforme a tua vontade, sendo obediente, ó Deus, e realizando aquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos nos posicionar, Senhor. Nos abençoa. Fala com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto extremamente maravilhoso. É um texto bonito, é um texto que chama a atenção. É um texto que expressa o sentido verdadeiro e único do que é a palavra amor. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do próprio Jesus, que o que houve em Jesus, que ele subsistindo em forma de Deus, ele sendo igual a Deus, ele não usurpou, ele não quis trazer nada disso, mas antes ele se esvaziou, ele tirou tudo o que havia nessa grandeza, nessa divindade, desceu aqui na terra e se tornou homem como nós, caminhou aqui na terra como nós. Ele sabe das nossas necessidades, das nossas angústias, dos nossos sentimentos, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Ele conhece o que se passa no nosso interior, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas debilidades. Ele é um Deus poderoso que não ficou sentado numa cadeira, olhando e criando maneiras, mas ele se fez um igual a nós. Deixou de toda a sua grandeza, desceu aqui na terra, se fez homem, sofreu, chorou, se humilhou, tornou-se um igual a nós e foi obediente. Obediente até o fim. Obediente até a morte. E morte de cruz. Uma morte vergonhosa, mas uma morte que nos dá esperança. Uma morte que pagou, resgatou um homem
da situação a qual o homem se encontrava e nos deu uma nova oportunidade, nos deu o privilégio e o direito de se tornar filhos de Deus, nos deu o privilégio e o direito de podermos ser cheios do Espírito Santo, de podermos usufruir da grandeza de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós esquecemos, mas a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E às vezes não conseguimos entender esse sentido das coisas que a palavra de Deus diz para nós e andamos de cabeça baixa, quando a Bíblia diz que não há dificuldade, porque diante de Deus até a tristeza salta de alegria. O choro pode durar uma noite toda, mas na manhã seguinte a alegria vem, porque o Espírito Santo que habita em nós é maior do que as dificuldades, é maior do que as limitações, é maior do que todas as coisas que têm acontecido, que têm entristecido a nossa vida, é maior do que as enfermidades, é maior do que as portas que foram fechadas, é maior do que as dificuldades financeiras que muitas vezes nós enfrentamos. O Senhor, Jesus Cristo, Ele se fez homem para nos proporcionar essa oportunidade. E então, depois que nós entendemos isso, quando nós nos encontramos na cruz do Calvário e entendemos o sacrifício que resgatou, que foi pago, o preço que foi pago por nossas vidas, então nós entramos numa outra dimensão. Aí nós entramos na dimensão chamada igreja. Nós entramos numa dimensão especial. Nós entramos na presença de Deus e agora nos relacionamos com Deus. Agora nós somos arregimentados para fazer algo em prol de outras vidas. E o que temos feito? O que o amor significa para nós? Qual é a responsabilidade que nós temos com tudo isso? A Bíblia diz que os campos estão brancos e que os ceifeiros são poucos. Os campos já estão prontos. Se nós olharmos, nós vamos ver que há uma grande necessidade. As pessoas estão clamando, as pessoas estão querendo ouvir falar daquele que pode mudar as suas vidas, a sua história. Mas a igreja tem se calado, a igreja tem se fechado, a igreja tem se acomodado. E quando alguém se posiciona, quando alguém resolve fazer alguma coisa, ao invés da igreja, de forma geral, apoiar, a igreja não faz nada mais do que criticar. É hora de tomar posição. Eu lembro de Pedro, ainda hoje compartilhava com o pastor Disseu. Pedro, ele tomou uma decisão certa vez. Pedro estava dentro de um barco. Pedro estava na zona de conforto. Afinal de contas, havia uma certa proteção dentro do barco. Jesus não estava naquele momento em pessoa, no físico com eles, mas eles estavam dentro de um barco, nas águas, mas num barco. E pelo que leva a crer, não havia buraco naquele barco. Eu não sei quantas pessoas já velejaram num barco furado. É complicado, irmãos. Eu já tive o dissabor de andar num barco furado. E o primeiro dia, a gente tirava água com uma canequinha. Aí na segunda vez, precisou de um balde. Na terceira vez já quase não dava para andar mais, porque não vencia tirar água. Mas o barco dos irmãos lá estavam em perfeitas condições. Mas de repente eles olham para um vulto caminhando sobre as águas, o próprio Jesus vindo sobre as águas, algo sobrenatural, não somente naquela época, mas também na nossa época. Porque a Bíblia diz que Jesus está voltando, Jesus está vindo. Algumas pessoas não conseguem enxergar isso, alguns nem acreditam mais nisso. Mas a Bíblia garante que o Senhor está voltando. E se nós olharmos ao nosso redor, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo. Nós vamos ver que a palavra de Deus está se cumprindo. As profecias bíblicas, segundo os estudiosos, 95% das profecias já se cumpriram. Sabe o que é isso? Sinal de que o Senhor está às portas. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar. Nós nos acomodamos dentro do barco. E de repente Pedro tem uma decisão, e na hora da decisão, às vezes nós encontramos as maiores dificuldades de nossa vida. Pedro resolve caminhar sobre as águas. E eu não sei se você já parou para pensar o que é um doido dentro do barco querendo andar sobre as águas. O que será que nós falaríamos se nós estivéssemos junto com Pedro? Será que nós íamos incentivar?
Será que nós íamos motivar? Será que as frases que saíram dos outros discípulos foram essas? Pedro, você é capaz. Pedro, você pode. Pedro, você é o cara. Pedro, você é aquele camarada em destaque no nosso meio. Eu sei que você pode. Vai, Pedro, vai, Pedro. Será que é isso que ele ouviu? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que Pedro só ouviu palavra de desânimo. Pedro só ouviu palavra de derrota. Pedro só ouviu palavra que o colocavam para baixo. Talvez as palavras foram o seguinte: vai, seu doido. Vai, Pedro, você vai afundar. Você pirou de vez. Você sabe que não dá certo. Vai contra a lei da física. Ninguém vai conseguir caminhar sobre as águas. Será que você não está vendo, Pedro, que é um fantasma que vem vindo lá? Será, Pedro, que você não conseguiu enxergar a realidade? Será, Pedro, que você é fanático? Será, Pedro, que você acha que vai conseguir porque é melhor do que nós? Pedro, não vai, Pedro. Não vai, Pedro. Talvez alguns ficaram torcendo. Vai afundar. Vai afundar. Já viu isso? Às vezes nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa e sempre tem alguém esperando só para ver o tombo. Quando nós nos decidimos se posicionar como igreja, tem sempre alguém olhando e falando: eu quero ver, não vai dar certo. Alguns até dizem: já tentaram. Meu irmão, não importa se já tentaram. Não importa. Não importa se tentaram e não conseguiram. Os tempos são outros. Tem a questão da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas se nós tivermos fé, nós vamos caminhar sobre as águas. Está difícil, mas tem que sair do barco, tem que se decidir, tem que se posicionar, sair do barco e ir de encontro às necessidades. As pessoas estão morrendo sem Deus. As pessoas estão morrendo sem ouvir falar a respeito de quem é Jesus. As pessoas até conhecem algumas coisas. Mas nós precisamos falar da verdade. Nós precisamos falar do genuíno evangelho. Do evangelho que transforma, do evangelho que muda. Não do evangelho ralinho, que diz que não vai haver mais sofrimento. Pelo contrário, vai haver sofrimento sim, porque ser obediente a Jesus gera sofrimento, mas vale a pena. Vale a pena, porque tudo vai passar, e em breve o Senhor vai nos chamar. E que dia glorioso nós podemos escutar o nosso nome. Como será? Mas como nós estamos diante de tudo isso? O texto diz que há uma grande importância do homem. Jesus nos amou. Jesus, quando olhou para mim, ele não olhou para as minhas limitações. Jesus, quando olhou para mim e decidiu morrer na cruz por mim, Jesus não impôs condições nenhuma. Ele me deu ainda o direito de querer ou não querer. E ele continua dando esse direito de escolher. E não há imposição: olha, eu estou morrendo, mas você precisa fazer isso, precisa. Não. A porta é essa. Se você quiser, estou batendo. Se abrir, se me convidar, eu vou estar com você. É um direito nosso escolher. É o amor. É o amor. Nos amando independente das nossas escolhas. Eu já vi pessoas sendo curadas. E o pastor dizer: olha, você foi curado. Você chegou aqui, estava enfermo, 2 pessoas vieram carregando. E eu gostaria de fazer uma pergunta: você quer entregar a sua vida para Jesus? E eu escutei da boca da pessoa: eu vou pensar. Irmãos, infelizmente acontece isso. Mas voltando aqui ao texto, qual é o nosso papel diante de tudo isso? O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera de você? O que Jesus espera de mim? O que Jesus fez na terra? Qual foi o papel? Porque às vezes nós ficamos tentando achar modelo. Às vezes nós queremos achar modelo de cantor, como é que eu louvo, como que eu me expresso, e nós esquecemos que o nosso modelo é Cristo. Nós devemos olhar para Cristo e ver o que Cristo fez. Ele é o nosso modelo. Essa semana eu escutei algo que chamou a atenção e eu fiquei pensando, irmãos. Pensando muito a respeito de tudo isso. O pastor trouxe uma reflexão, uma crônica, e ele falou do bife a cavalo. Quem conhece o bife a cavalo aqui? Quem conhece bife a cavalo? Algumas pessoas não conhecem, porque não se manifestou. Bife a cavalo, para quem não conhece, nada mais é que um bife, um contrafilé, sei lá, uma carne, e um ovo frito em cima. Famoso bife a cavalo.
Essa crônica me chamou a atenção. Fala da igreja. É interessante que para que o bife a cavalo aconteça, é interessante que a galinha se envolva, né? A galinha se envolve com o bife a cavalo, porque a galinha põe os ovos, né? E a galinha, de certa forma, ela tem um envolvimento muito grande, porque sem os ovos, sem o ovo, não tem bife a cavalo, tem que ter o ovo. Então a galinha, ela está envolvida no bife a cavalo. Ela não morre por isso. Alguém ficou sabendo de uma galinha que morreu porque pôs ovos? Não, né? Ela não morre, ela envolve. Tem algumas pessoas que estão envolvidas na igreja. Tem algumas pessoas que até participam de algumas coisas. Tem algumas pessoas que até estão na igreja e algumas coisas elas fazem, porque elas estão envolvidas com a igreja. O ovo é importante, claro que é. Sem o ovo não é um bife a cavalo, é somente um bife. Muito bem, então há um envolvimento da galinha. Mas para que aconteça o bife a cavalo, é necessário que um boi morra. O boi tem que morrer. Não é isso? Ninguém chega no pasto e fala assim, olha, vou precisar fazer um bife a cavalo, e tira uma fatia do boi e fala, boi, pode andar. Eu só vou fazer um bife a cavalo, e eu preciso só de um pedaço. Não, é impossível fazer isso. É necessário que haja morte. É necessário que haja um sacrifício. É necessário que alguém doe a vida. E aí entra o boi. O coitado do boi. Para que se tire um bife dele e então possa construir o bife a cavalo. E aí então está formado o bife a cavalo. Na igreja há pessoas que morrem sim. Há pessoas que se sacrificam. Há pessoas que abrem mão dos seus afazeres, da sua vida. Há pessoas que se doam, há pessoas que se cortam, há pessoas que fazem tudo para que a obra de Deus aconteça. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para você. É o bife a cavalo. E cadê o cavalo? Cadê o cavalo no bife? Nós estamos falando de um bife a cavalo. E até agora eu não consegui encontrar o cavalo. A não ser no nome. Há uma coisa muito triste. Dentro da igreja há muito cavalo. Infelizmente. Quem são os cavalos? Quem é o cavalo? O cavalo é aquele que dá o nome. O cavalo é aquele que aparece na foto. O cavalo é aquele que arregimenta para si aquilo que os outros fizeram. Ele não faz nada, mas na hora de colocar o nome, ele tem que aparecer. Ele tem que estar lá, mas ele não se envolve, ele não se doa, ele não faz absolutamente nada. Mas ele aparece mais que os outros. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Pense um pouquinho a respeito dessa crônica. Aonde nós estamos inseridos? No bife a cavalo. Será que nós conseguimos morrer? Será que nós conseguimos abrir mão da nossa vida em prol da obra, em prol do reino, em prol das pessoas? Para que a obra de Deus seja realizada? Será que nós conseguimos ao menos se envolver com alguma coisa? Nem que não haja morte, mas ao menos se envolver? Ou será que nós somos como o cavalo, que não faz nada, mas na hora de aparecer quer que seu nome esteja gravado ali, bife a cavalo? Eu nunca mais, eu acho que eu vou falar bife a cavalo, acho que eu vou falar boi com ovo, sei lá, qualquer coisa, eu vou mudar o nome desse bife. Porque o cavalo não merece nem aparecer no cardápio, mas aparece lá, bife a cavalo. Não é assim? Infelizmente, na igreja acontece muito disso. Por quê? Por falta de conhecimento. Porque se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver o modelo exato. Nós vamos encontrar o que nós devemos e como devemos fazer. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9, para que a gente fale um pouquinho a respeito do que fazer na obra de Deus. Nós temos sim oportunidades. O Senhor tem nos dado oportunidade. O que Jesus espera de nós? O que Jesus fez na terra? Mateus capítulo 9, versículo 35. Nós vamos encontrar aqui algumas características de um ministério aprovado. Algumas características para que nós possamos seguir. Algumas coisas que nós podemos fazer para nos tornarmos parecidos com Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. O que Jesus fazia?
Jesus não se acomodou dentro de 4 paredes. A Bíblia diz que Jesus saía, que Jesus percorria. Jesus ia só nos lugares de grande ênfase. Jesus estava só nas grandes cidades? Não. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. Ou seja, Jesus tinha um ministério fora das 4 paredes. Às vezes nós confundimos, nós achamos que igreja é somente isso. Igreja é somente uma reunião semanal, mensal, ou quinzenal, ou diária. Não. Igreja é muito mais do que isso. Nós somos a igreja. E nós não podemos limitar a igreja a 4 paredes. Nós precisamos ser igreja lá fora. Nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos doar a nossa vida. Ao menos se envolver com a obra do Senhor. Ao menos ser como a galinha que se envolve. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tornar parecido com Jesus. Nós não podemos ficar simplesmente reunidos aqui, recebendo, guardando no bolso semente. Pessoas, às vezes, no nosso meio, estão abarrotadas da palavra de Deus. As sementes já estão até se estragando, mas elas não conseguem sair das 4 paredes. É hora de abrir os olhos. A Bíblia diz que os campos estão brancos, os ceifeiros são poucos. O que nós temos feito? Qual é o nosso papel? Sair. Qual é o nosso papel? Ir de encontro às necessidades. Ir aonde há necessidade. Jesus fazia isso. Jesus não ficava simplesmente colocando faixa e dizendo, olha, Jesus vai estar na sinagoga. Aquele que cura, aquele que tem poder, vai estar no próximo domingo, vai realizar um grande culto de cura e libertação. Vem e traga os parentes. Não. Jesus ia de encontro às necessidades. Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus não se limitava a estar no espaço físico. E Ele é o nosso modelo. O que nós temos feito? Será que nós queremos se parecer com Jesus? O ministério de Jesus não era dentro do templo. O ministério de Jesus era caminhar na terra. Qual tem sido a nossa caminhada? Nós temos tempos para tantas coisas. Nós temos tempo para assistir televisão. Nós temos tempo para estudar, para trabalhar, para dormir, para se alimentar. Nós temos tempo, às vezes, até para falar coisas que não deveríamos falar. Nós encontramos tempo para tantas coisas, mas e para a obra do Senhor? O que nós temos feito? Pergunta sem resposta. Para quantas pessoas você ligou essa semana para falar de Jesus? Não precisa responder. Nós temos hoje o WhatsApp, nós temos hoje o Facebook, nós temos hoje tantas coisas. Há um tempo atrás era difícil ter um telefone. Hoje o telefone ninguém nem quer mais, né? Hoje é celular. Mas nós temos possibilidades. Mas nós não queremos. Nós nos acomodamos. Prova essa é que entra ano e sai ano, entra ano e sai ano. E nós continuamos do mesmo jeito. Só se alimentando, só se alimentando, só se alimentando, só se alimentando. E o nosso papel como igreja? O que nós vamos fazer? Vai começar um ano daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Mas dia menos dia, nós vamos cantar aquela musiquinha que sempre cantamos. Eu te agradeço, meu Senhor. Não é assim? Não vou cantar, deixa para o fim do ano. Aí os irmãos cantam, e eu canto sozinho, quietinho. Mas nós cantamos, nós até agradecemos. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em 2017. Olha, e eu vou dizer sem medo de errar, daqui a pouco já é Natal de 2017. Passa muito rápido. Passa muito rápido. E você gerou o que nesse ano? Cadê o seu filho na fé? Cadê ele? Ai, pastor, ele não veio hoje. E ontem? E o mês passado? E o mês retrasado? Em janeiro? Em fevereiro? Cadê? O que nós temos feito? Recebido nós temos. Não é errado estar na igreja. Pelo contrário, é muito bom. Mas nós não podemos simplesmente só receber, só receber. Nós estamos abarrotados. Irmãos, sem medo de errar, todos aqui têm palavra que poderia transformar um país, se realmente se posicionasse diante de Deus. Todos aqui que estão aqui, sem exceção. Se nós formos para o campo, nós vamos ver pessoas falando do amor de Deus, pessoas que mais ou menos conseguem ler um versículo.
mas elas se dispõem, elas vão, elas falam, as pessoas têm sido alcançadas pelo evangelho genuíno, têm sido curadas, têm sido abençoadas, porque alguém se decidiu, porque alguém está fazendo como Jesus, porque alguém está indo nos confins da terra. Mas e nós? O que nós vamos fazer? Nós precisamos rever os nossos pensamentos. Se queremos ou não queremos, há uma necessidade de se parecermos com Jesus. Para que nós possamos dizer que somos cristãos, nós precisamos se parecer com Cristo. Senão nós não podemos dizer que somos cristãos. Não adianta simplesmente falar eu sou cristão, se as nossas atitudes não são de Cristo. Precisamos rever. Precisamos rever os nossos conceitos. Vai haver daqui uns dias aqui um culto de celebração de Natal. Eu não tenho nada contra isso, eu acho muito lindo. Eu acho que devemos sim celebrar, devemos sim refletir a respeito do nascimento de Cristo. É muito bom, é importante. Mas quem você vai trazer? Você vai convidar quem? Eu disse isso domingo passado lá no culto. Eu falei, irmãos, não adianta nós chegarmos no domingo e dizermos que é dia do Senhor, se terminando o culto a gente vai para a nossa casa dormir. Quem você vai chamar para estar no culto à noite? Quem você vai trazer? Qual é o amigo que você tem orado e você deseja que ele também encontre o Jesus que você serve? Talvez alguns não pararam para pensar. E se não pararam, é hora de refletir. Será que nós temos amigo? Ou será que nós estamos caminhando sozinhos? O que nós temos feito? Será que nós amamos uma pessoa e chamamos de amigo e não queremos apresentar o nosso amigo Jesus a essa pessoa? O que nós temos feito? Jesus tinha um ministério fora das quatro paredes. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. É bom estar aqui, irmãos. É bom ministrar aqui. É maravilhoso pregar aqui. É maravilhoso cantar aqui. É maravilhoso servir aqui. Mas é bom demais servir lá fora. É bom demais servir as pessoas que estão lá fora necessitadas. E Jesus fazia isso. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E não somente isso, há mais uma característica aqui importante. Jesus percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus tinha conhecimento das escrituras, irmãos. Jesus não falava qualquer coisa, Jesus falava do reino. Agora, como nós vamos falar do reino se nós não conhecemos nada a respeito da palavra? O quanto nós conhecemos da palavra de verdade? Quantas vezes você leu a Bíblia na sua vida cristã? Quantas vezes? Ai, pastor, lê a Bíblia. Meu Deus. É muito difícil, pastor. Eu leio livro, não serve. Tem uns livros gospel, não ajuda? Ajuda. Mas e a palavra de Deus? Você tem sede pela palavra? Você lê a palavra todos os dias? Faz parte da sua vida? Nós precisamos ver em que ponto nós estamos na vida cristã. Irmãos, eu não canso de falar. Eu vou falar mais uma vez aqui hoje, e vou falar a semana que vem, vou falar o ano que vem, eu vou continuar falando. O cristão tem que ler no mínimo uma vez por ano a Bíblia. Inteira. Ai, pastor, mas é muito difícil. Não é difícil não, irmãos. É muito bom ler a palavra de Deus. E é importante para as nossas vidas, para que nós não venhamos ser enganados. Está cheio de gente sendo enganado, porque tem sido pregado um evangelho deturpado e as pessoas estão batendo palma. As pessoas estão achando que está tudo certo e daqui a pouco Jesus volta e essas pessoas ficam. E que nós não estejamos incluídos nessas pessoas. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que a Bíblia diz que aos seus Jesus revela e nada fica oculto. Nós sabemos com antecedência. Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós sabemos com antecedência todas as coisas, mas precisamos ter conhecimento da palavra, nós precisamos conhecer verdadeiramente para que a gente possa ensinar, para que a gente possa ministrar, e para isso é necessário se debruçar diante da palavra. Não dá para viver sem ler a palavra, é impossível viver sem alimento e dizer que nós temos uma vida cristã. É necessário. Eu congreguei com um pastor, e ele dizia algo que tem norteado a minha vida. Ele falava, quem é cristão? Há um ano. Eu não vou perguntar, tá?
Aí uns irmãos erguiam a mão, ele falava, ai que bom, você já leu a Bíblia uma vez. Quem é cristão há 3 anos? Aí alguns erguiam, que bom, você já leu 3 vezes. Quem é cristão há mais de 10 anos? Alguns erguiam a mão e ele falava assim, então não precisa nem falar nada, porque é fácil pregar para você, porque você já leu no mínimo 10 vezes, você conhece a palavra. Nós sabemos que não é bem assim, mas é necessário revermos. Jesus pregava a palavra, Jesus falava do reino. Jesus, ele disse que o reino já chegou. E algumas pessoas estão esperando morrer para depois viver o reino. Irmãos, para mim e para nós que servimos a Deus, nós já estamos vivendo o reino. Nós já vivemos de uma forma diferente. Nós só estamos caminhando aqui na terra. Mas se nós estivermos ligados ao trono e com a palavra de Deus implantada no nosso coração, a nossa pegada, a nossa caminhada é diferente, porque não somos movidos pela circunstância. Não é a Dilma, não é o Temer, não é o Barack Obama, não é o camarada lá que eu esqueci o nome dele, ajuda eu aí, porque... O Trump. Falaram o Trump aqui, não sei se é o Trump, sei lá. Não é ele que vai reger a nossa vida. A nossa vida, ela vai ser norteada pela palavra. Mas nós precisamos conhecer a palavra, que é a palavra de Deus que vai nos dar sustento necessário. Jesus, então, ele ensinava o quê? Ele ensinava a palavra. Então nós precisamos buscar, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos retornar. Não adianta ficar ouvindo somente louvores e achar que está tudo certo. Não, irmãos, nós precisamos comer, mastigar a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos mergulhar na palavra. Eu venho de manhã aqui na escola bíblica e entristeço o coração em saber que algumas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão. Poderiam estar aqui, mas não estão. Pessoas daqui, do nosso meio. Nós estamos estudando a palavra de Deus durante o ano inteiro. Esse ano nós começamos a estudar 2 Coríntios, em janeiro. Nós terminamos em outubro. Foram 10 meses estudando 2 Coríntios. Tenho certeza de que as pessoas que vieram aqui aprenderam muito. Aprenderam bastante a respeito da palavra. Começamos a estudar 1 Pedro. Já estamos no capítulo 2. Se Deus quiser... e for oportuno, até o final do ano a gente termina o capítulo 2 de 1 Pedro. Nós estamos estudando a palavra, então nós precisamos prestar atenção, nós precisamos rever os nossos conceitos, para que a gente possa, então, bem alimentado, pregar como Jesus fazia. Jesus, então, ele tinha como segunda característica, conhecimento das Escrituras. Jesus sabia do que ele estava falando. E o texto diz mais uma coisa aqui. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidades. Jesus tinha autoridade, Jesus curava. Jesus não importava o tipo da enfermidade, não importava se era demônio, se era uma enfermidade na alma, se era uma enfermidade no físico. Jesus curava porque tinha autoridade. Como cristão, nós precisamos buscar autoridade. E como que nós vamos conseguir essa autoridade? Dobrando os nossos joelhos e clamando a Deus, e sendo cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. É só o Espírito Santo que pode nos conceder essa autoridade.